Olá, saudações a todos. O mundo avança nas inovações tecnológicas. O uso da inteligência artificial permite criar sistemas nunca antes imaginados. Impressão em 3D, mapas de qualquer parte do mundo na palma da mão, pelo iPhone. Na indústria da construção de cartas, os processos são otimizados e profissionais de diferentes áreas têm que trabalhar juntos. A clássica divisão de áreas profissionais foi obrigada a eliminar suas fronteiras para que esses profissionais pudessem interagir. E para interagir, cada profissional tem que entender a linguagem que o outro fala. Por isso, a engenharia moderna retorna ao conceito do século XVIII, quando os engenheiros eram politécnicos. O engenheiro cartógrafo e agrimensor tem que estar ciente das necessidades dos usuários de seus produtos. Ele tem que estar preparado para integrar equipes multidisciplinares e conceber novos sistemas de informação com todos os seus subsistemas, tanto a coleta de dados ou imagens, tratamento de dados ou imagens, representação de dados, tanto na fase da coleta quanto na sua apresentação gráfica ou digital. Na captação de imagens por satélites, usam-se projeções cartográficas. A cilíndrica oblíqua é um exemplo. Para atender à engenharia civil, na implantação de projetos que se estendem por milhares de quilômetros na superfície da Terra, a projeção cônica conforme, normal ou oblíqua, pode ser uma melhor solução do que os sistemas clássicos UTM e LTM usados. Nessas projeções clássicas e nas outras que puderem ser inovadas, entra em cena uma ferramenta matemática muito poderosa, a função de variável complexa, onde as fronteiras entre profissões devem ser rompidas modernamente. O matemático pode entrar no território do engenheiro cartógrafo ou agrimensor, ou vice-versa. Gauss foi o melhor exemplo desta interseção de áreas profissionais. Os engenheiros e matemáticos modernos devem se interagir. Quem está vendo esse canal pela primeira vez, eu me apresento. Sou o professor Vieira e este canal Antônio Vieira tem como propósito colaborar com a educação e reforçar o ensino profissional de estudantes em engenharia de um modo geral e, em particular, aqueles que têm a disciplina topografia em seus currículos. Agradeço, aproveitando essa oportunidade, a divulgação que vocês têm feito deste canal. Estamos com quase 700 inscritos. Para uma área pouco conhecida, é uma façanha. Inscrevam-se, continuem a promover o nosso canal. Nesta parte 7, vamos dar continuidade ao estudo das superfícies curvas feito por Gauss, quando em 1807 iniciou seu trabalho como geodesista no levantamento topográfico do Reino de Hannover. Dentre as suas contribuições para a área de geodésia, topografia e cartografia, nesta parte 7, estaremos mais próximos do entendimento de como ele concebeu sua projeção conforme. Na parte 5, que nesta parte 7 nós tomamos o fio da meada, nós chegamos à primeira forma fundamental de Gauss para o elipsoide. Está ela DS2, M2 ao quadrado, dφ2 ao quadrado e tal. Quem tiver já alguma dúvida, veja na parte 5. Lá no final da parte 5,
nós terminamos a aula mostrando que o elipsoide, uma superfície curva, representada por sua primeira forma fundamental de Gauss, essa primeira forma fundamental de Gauss entrará numa caixa preta que nós ainda não conhecemos, com o propósito de pegar um plano cartesiano como modelo e com a equação fundamental de Gauss desse plano cartesiano representado aqui, em que o E e o G, nessa expressão geral, são igual a 1, F é igual a 0, como já sabemos, que as linhas coordenadas ficam ortogonais. Essa equação do plano cartesiano, ela entrará aqui nessa caixa preta. E o que acontecerá dentro dessa caixa preta? Vamos ver nessa parte 7. Vamos entrar nessa caixa preta e dentro dela muitas transformações vão acontecer. Gauss fez esse estudo da sua teoria das superfícies, de modo que a superfície curva do elipsoide pudesse ser transformada, isso tudo assim dentro da caixa preta está acontecendo, né? Vamos ver como, numa outra superfície S2, e essa superfície S2 também transformada numa outra superfície S3. Isso tudo desenvolvendo a sua teoria das superfícies curvas. Nesse desenvolvimento, nesse estudo das superfícies curvas, ele chegou à conclusão, lá no levantamento de Hannover, medindo lá aquele triângulo gigantesco, e mesmo os pequenos, né, chegando à conclusão do excesso esférico, que existem geometrias não euclidianas. Ele foi o primeiro a constatar isso, e futuramente seu aluno chamado Riemann, na universidade lá de Göttingen, desenvolveu essa geometria, e Einstein foi seu aluno porque Einstein se convencia que a melhor forma que o espaço-tempo poderia ter era modelada por essa superfície, da superfície de Riemann. Poderíamos chamar essa superfície do cosmo, modelada pela superfície de Riemann, como cosmoide, analogamente ao geoide? Seria um nome apropriado, né? O cosmoide. Essas superfícies, estudadas por Gauss, elas se transformam por geometrias não euclidianas. Agora, como se realiza a transformação da superfície curva do elipsoide para uma superfície isométrica? E o que vem a ser superfície isométrica, vamos ver isso nessa aula de hoje. Então nós temos aqui o elipsoide, dado aqui por sua superfície curva na primeira forma fundamental de Gauss. Vemos aqui um ponto de coordenadas filando, das coordenadas paramétricas do elipsoide, que são essas linhas de latitude e longitude. E essa superfície curva do elipsoide será transformada por isometria numa outra superfície, aquela superfície S2, que vimos no esqueminha do slide passado. E nessa superfície S2 nós estamos vendo que os paralelos e os meridianos já são formados por quadrados, por linhas retas. E esse sistema de referência aqui no elipsoide, formado aqui por essas curvas paramétricas, origem do sistema paramétrico aqui em azul, ele será transformado aqui nessa superfície S2 por esse sistema paramétrico U e V. Esse U e V serão as coordenadas paramétricas que vão modelar, que vão representar essa superfície S2. Todas essas linhas paramétricas são formadas, são mostradas aqui
por essa equação na primeira forma fundamental de Gauss. Então, a primeira forma dessa superfície é ds2 ao quadrado, esse é dv ao quadrado mais g dv ao quadrado. Está a letra maiúscula aqui para diferenciar daquelas letras minúsculas que foram atribuídas já na parte 5 para a equação da forma fundamental de Gauss para o elipsoide. Esse ponto de coordenadas do elipsoide, ele será transformado para esse ponto P2 de coordenadas U e V. Então, essa linha paramétrica, essa curva aqui no elipsoide, ela será transformada nessa linha paramétrica aqui V constante, aqui nessa superfície 2. Analogamente, a curva representada aqui como de longitude lambda, aqui no elipsoide, também terá como imagem aqui na superfície paramétrica dessa superfície S2 uma linha reta. Então essa é uma transformação isométrica. Então é por isometria fez essa transformação de uma rede paramétrica curva para uma superfície com linhas paramétricas retas. Vamos ver como é que isso se deu, como Gauss fez isso. Então ele primeiramente pegou a superfície paramétrica, essa primeira forma fundamental para o elipsoide, e colocou esse N2 cosseno ao quadrado de φ em evidência. Ficou com a equação da curvatura da superfície 1 nessa forma. Essas linhas paramétricas curvas que aqui no elipsoide formam paralelogramos infinitesimais ou trapézios infinitesimais, eles sofrerão por isometria uma transformação para quadrados infinitesimais. Ele então fez uma mudança de variável, chamou essa variável aqui dv, dada por esse coeficiente m de φ por n cosseno φ, esse mn são os raios de curvatura das seções normais principais do elipsoide, criou assim essa variável auxiliar, chamou essa variável auxiliar de variável de Mercator, em homenagem a Mercator. Então a superfície S2, formada a partir dessa transformação de variável aqui, que colocou os retângulos ou trapézios elementares lá do elipsoide em linhas retas, de modo que esse EG ficou sendo igual, EG igual, e aqui dv2 mais d lambda 2. Então, tanto o dv, aqui esse d lambda, o u aqui no caso, é análogo ao lambda. Coloquei aqui já sendo u igual ao lambda. O V, Gauss chamou de latitude isométrica, porque foi feito essa isometria, essa transformação isométrica, e esse U, essa variável U, é a longitude, é análogo à longitude, e o diferencial de U é o d lambda. Então, repare então que o dV e o du nessa superfície formam quadrados infinitesimais. Agora, como é que se realiza a transformação do plano parametrizado com essa latitude isométrica V, que nós vimos assim ali no slide anterior, para fazer a projeção de Gauss? Então, isso é o que fizemos na parte 7. A isometria transformou o elipsoide, a superfície curva do elipsoide, nessa superfície S2, que é um sistema isométrico. E esse sistema isométrico agora, por sua vez, que nós vamos ver isso lá na parte 8, ele será transformado numa outra superfície isométrica. Essa superfície isométrica, ou sistema isométrico, será a projeção conforme de Gauss. Será visto na parte 8.
Nessa parte 8, para fazer essa transformação desse sistema isométrico da superfície S2 para o sistema isométrico da projeção conforme de Gauss, Gauss vai usar a função de variável complexa que ele foi um dos seus desenvolvedores. Ele vai chamar, assim, esse plano da projeção dele como um plano Z, e esse plano isométrico do qual ele partirá para gerar a sua projeção conforme, ele vai chamar de plano ômega. E esse plano ômega, então, será transformado nesse plano Z. E esse ponto P2, ele vai ser levado por essa transformação que Gauss vai fazer com o auxílio da função de variável complexa, ele vai ser transformado naquele ponto P3 com coordenadas x, y, z, que são coordenadas também isométricas, que esse plano é um plano isométrico, esse plano Z. Então essas coordenadas do plano lá do ponto x, y, ele vai tratá-la como uma variável complexa. Está aqui a unidade I, nesse eixo das abscissas, analogamente a esse eixo U ou lambda aqui nesse plano W, nesse plano ômega, o plano isométrico. Então essa variável complexa Z, que é x mais y, será então uma função dessa variável aqui do plano ômega, V mais UI, onde esse V mais UI é uma variável complexa. Bom, senhores, chegamos ao fim. Muito obrigado por assistirem essa aula. Os que ainda não estão inscritos, inscrevam-se. Espero que estejam curtindo essa aula. É uma matéria, é um assunto extremamente... É difícil, eu reconheço que é difícil, mas o engenheiro moderno tem que dominar essas ferramentas matemáticas e outras ferramentas da informática e assim por diante. Eu espero que vocês façam seus comentários, como vocês estão recebendo esses conhecimentos, porque isso é minha orientação. Eu não tenho outra orientação que não seja as informações que vocês possam me fazer nos comentários. Vocês são muito econômicos nos comentários, para não dizer pão duros, né? Vocês não gostam de comentar. Bom, então, senhores, os que não se inscreveram, se inscrevam e recomendem esse canal a outros estudantes e a outros profissionais. E na próxima aula vamos então dar continuidade e chegar a essa projeção conforme de Gauss. Então, até a vista, pessoal!